Olá, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo? Bom, aqui estamos nós mais uma vez para trazermos para você algum conteúdo de extrema relevância, de extrema importância para que você consiga promover transformações aí na sua rosa do deserto, na sua casa ou no seu espaço. Pois hoje nós vamos completar esta tríade de nutrientes. Nós já falamos anteriormente do nitrogênio, do fósforo e agora chegou a vez do potássio. Isso mesmo. Eu diria que o potássio é o macronutriente que mais colabora para deixar as suas plantas ou para tornar as suas plantas mais resistentes e, consequentemente, mais fortes. Então não seria exagero nenhum falar que o potássio é o principal macronutriente que faz com que sua planta esteja de fato mais saudável. É o potássio que vai cuidar da imunidade da sua rosa do deserto. E sem a presença do potássio na sua planta, simplesmente ela morre. Isso mesmo, a planta termina morrendo. Para vocês terem uma ideia, o potássio é tão importante que a sua planta é composta, em sua maior parte, exatamente de potássio. Se este assunto, que é a nutrição de sua planta, lhe traz curiosidade, interesse ou lhe gera algum tipo de dúvida, então você está no lugar certo. Eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, terminar se tornando expert nesta parte de nutrição para as suas rosas do deserto. Topa? Aceita? Então fique aqui conosco. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative os sininhos para ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal. E, se possível, deixe o seu joinha no decorrer do vídeo. Porém, o mais importante é passe este vídeo adiante. Vamos continuar esta corrente. Eu ajudo você, você ajuda outra pessoa, esta outra pessoa ajuda outra pessoa e assim sucessivamente. Essas informações terminam chegando a uma gama de pessoa maior e eu sei que eu posso contar com a sua ajuda. Muito bem, chega de conversa e vamos então entender um pouco mais quais são as funções do potássio em nossas rosas do deserto ou nas plantas em geral. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta, falando sobre um dos macronutrientes mais importantes para a nossa planta e dessa vez chegou a hora de falarmos do potássio. Nós já falamos, inclusive, que ele é o nutriente responsável pela saúde de sua planta, pela imunidade de sua planta. É o potássio que deixa a sua planta mais resistente, mais forte. E isso termina sendo muito importante para que sua planta enfrente todos os tipos de patógenos ou doenças. Você já parou para pensar nisso? E como é que está a quantidade de potássio na sua adubação? Você usa um adubo pronto que já vem com potássio? Quanto de potássio ele tem? Conta aqui para mim que eu quero saber, hein? Sua planta está saudável? Olá, pode ser que ela esteja com falta de potássio. E o potássio está presente em todas as funções essenciais da nossa rosa do deserto. E eu falo isso, gente, sem nenhum tipo de exagero. Pode acreditar nisso. Para vocês terem uma ideia, ele está presente desde o transporte de água e nutrientes para ser distribuído pela planta até as reações químicas mais importantes para a realização de funções extremamente essenciais, como, por exemplo, a fotossíntese de sua planta. Sem o potássio, não há fotossíntese. Só para você ter uma ideia, se faltar potássio, esse transporte de água e nutrientes na sua planta não vai ocorrer ou vai ocorrer de forma deficitária. E sem energia, a sua planta não vai crescer
e não vai se desenvolver. Vai ainda além, porque sem o potássio, como eu falei anteriormente, não há a síntese de energia ou de transformação de energia luminosa, da energia solar, em energia orgânica, para que ela possa simplesmente pegar essa energia e usar em todos os seus processos físicos e químicos para crescer e se desenvolver bem. Então, se eu fosse você, eu realmente não pularia ou não aceleraria este vídeo. Ao contrário, eu pegaria uma caneta e um papel para anotar as principais funções e características deste macronutriente para a sua rosa do deserto. Vá pegar a caneta que eu espero um pouquinho. Já pegou a caneta? Já pegou o papel? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a importância do potássio na sua planta. Já pincelamos algumas coisas, mas anota aí, o potássio é um ativador de enzimas. E o que exatamente, Amaury, seria um ativador de enzimas? Vou tentar simplificar. Toda enzima é uma proteína, mas ela pertence a uma classe de proteínas que tem uma função específica na sua planta. Em outras palavras, toda enzima é um catalisador biológico. A maioria agora lascou. Eu não sei nem o que é enzima, imagine um catalisador biológico. Tem como facilitar isso para a gente? Então vamos lá, catalisador biológico são substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas que vão simplesmente acelerar o metabolismo da sua planta. É a forma mais simples da gente e tentar explicar para vocês o que seria um catalisador e o que seria, na verdade, um ativador de enzima. É o potássio que ativa essas enzimas e essas enzimas vão simplesmente acelerar os processos dentro da sua rosa do deserto. Então, em outras palavras, o potássio vai fazer com que a sua planta execute as funções mais complexas, gastando menos energia. Então, o potássio fará com que sua planta sempre economize energia. Esta é uma das principais funções do potássio. Quer anotar outra? Então pega o lápis e já joga aí no seu papel. O potássio também é responsável pela abertura e fechamento dos estômatos na sua rosa do deserto. Amaury, e o que são estômatos? Calma, nós vamos lhe explicar tudo direitinho. Então, o que são os estômatos? Os estômatos são pequenas aberturas que ficam na derme da sua planta, como se fossem portinhas ou boquinhas que vão se abrir ou se fechar conforme a necessidade de transpiração ou troca gasosa em sua rosa do deserto. Mas para que isso aconteça, é necessário que esses estômatos, ou seja, que essas portinhas se abram e se fechem no momento correto e durante o espaço de tempo correto. E quando essas portinhas não abrem e fecham durante o tempo necessário ou no momento adequado, se essas portinhas não funcionam bem, vai acontecer o que, Amaury? Vai acontecer o acúmulo de água ou a retenção de líquidos ou a perda de líquidos de forma muito acentuada. Então, se esses estômatos ficam muito tempo abertos, a sua planta perde muito líquido por evaporação. Se os estômatos ficam muito tempo fechados, a sua planta termina absorvendo água demais, muitas vezes mais do que a capacidade que ela tem de absorção, e isso pode causar rompimento em seus tecidos. Então veja bem que são coisas extremamente importantes para a saúde da sua planta. Então você quer um exemplo? À noite. Por exemplo, à noite a sua planta não precisa ficar com os estômatos abertos. Por quê? Porque à noite ela não vai perder muita água porque a temperatura é mais amena. Não vai realizar fotossíntese. Se lembra que lá na frente eu falei que é o potássio um dos responsáveis pela fotossíntese? Então ela não vai fazer fotossíntese. Então não tem por que ela ficar com essas portinhas ou com esses estômatos abertos. Por quê? Porque senão ela vai perder água desnecessariamente. E com isso pode acontecer o que? Se sua plantinha perde água, o que é que vai murchando
o que é que vai desidratando? Geralmente o primeiro reflexo é no Caldex. O Caldex pode começar a murchar. E aí você me pergunta, Mauri, mas eu estou regando a minha planta, não é um estresse hídrico. Mauri, eu estou nutrindo a minha planta, então não é falta de nenhum nutriente. Isso é o que nós achamos. Muitas vezes esse murchamento é um sintoma da falta de determinado nutriente, neste caso, por exemplo, o potássio. Vamos imaginar uma outra situação. Sua planta está passando por um estresse hídrico, não é? Está no verão, você não tem molhado muito e ela está perdendo água. Se ela mantiver esses estômatos abertos, essas portas abertas, ela vai perder água muito mais rapidamente. O que é que ela faz? Ela fecha essas portas, ela fecha esses estômatos para reter uma quantidade maior dentro dela e desta forma se desidratar muito menos. Então a abertura e fechamento desses estômatos ou dessas portinhas é extremamente crucial para a sobrevivência da sua plantinha. É através da abertura e do fechamento dessas portinhas que a planta vai perder mais ou menos água através da transpiração, ou através dessa troca gasosa, digamos assim. Ela vai terminar perdendo uma quantidade de água muito grande, esse seu Caldex pode começar a murchar e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não faz ideia de que esse murchamento do Caldex está sendo causado exatamente pela falta de potássio. E aí nós colocamos a mão na cabeça e dizemos, o que está acontecendo com a minha planta? Eu rego ela todos os dias, eu oferto água todos os dias. A minha planta não está com nenhum inseto, a minha planta não está com nenhum patógeno, mas, na realidade, a planta está com deficiência nutricional, ou pelo menos está com deficiência no quesito potássio. Então fique atento sempre ao potássio. Eu vou repetir isso várias vezes durante este vídeo. Bem, como estamos na primavera, eu não posso deixar de dizer para você que o potássio é importantíssimo na formação das flores e dos frutos na sua rosa do deserto. E quem não quer ter uma rosa do deserto extremamente florida, não é verdade? Nós já falamos no vídeo do fósforo que a interação entre fósforo e potássio é o grande responsável pela floração nas nossas rosas do deserto. E é o potássio que vai fortalecer a sua planta, como nós falamos lá no início do vídeo, né? O potássio fará com que a imunidade da sua planta seja sempre aumentada. E esse potássio vai baixando e junto com ele vai baixando também a imunidade da sua planta. E não é isso que nós queremos, não é verdade? E uma planta mais saudável, ou uma planta com a imunidade mais alta, sempre vai ser mais resistente a tudo que possa acontecer com a sua rosa do deserto. Seja a presença de insetos, presença de fungos, seja a resistência a uma perda de um galho, a quem sabe uma queda que a sua planta tome. Então, ela estando saudável, a sua recuperação sempre será melhor e mais rápida. Lembre-se sempre disso. Mauri, então quer dizer que se eu botar potássio em minha planta, todos os meus problemas estão resolvidos. Não, não é assim. O potássio é apenas um elemento desta complexa cadeia de nutrição, mas que trabalha em consórcio, trabalha juntamente com outros elementos para desempenhar as mais diversas funções, como falamos também no início do vídeo. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples. O potássio, quando ele trabalha junto com o cálcio, ele termina fortalecendo as paredes celulares de nossas plantas. Se suas paredes celulares estão reforçadas, todo o tecido desta planta está sendo reforçado. E isso pode fazer, por exemplo, que a sua planta se torne mais resistente a queimaduras. Então, o cálcio é responsável por este fortalecimento. Junto com o potássio, ele termina potencializando essa estrutura e sua planta, então, vai estar muito mais protegida. Então, ele trabalha juntamente com todos os demais macro e micronutrientes. Nós estamos apenas falando aqui quais são as características específicas desse macronutriente que é tão importante para as nossas plantas.
Mauri, e há como eu detectar a falta de potássio na minha planta? Bom, a falta de potássio tem alguns sintomas clássicos. Um deles, na realidade, não vai ajudar muito, que é o amarelamento das folhas, já que também a falta de vários outros nutrientes pode causar esse amarelamento das folhas. A falta de potássio também pode trazer um sintoma bem interessante, que é a ponta da folha com aspecto de queimadura, o ressecamento da ponta da folha. Também este é um sintoma da falta de potássio aí na sua rosa do deserto. Mas sempre é bom salientar que esses sintomas podem ser facilmente confundidos com a falta de outros nutrientes aí na sua planta, tá certo? É apenas um sinal que a planta nos dá que está faltando alguma coisa. Daí você me pergunta, Mauri, aonde eu posso encontrar o potássio? Que fonte de potássio eu posso utilizar para colocar nas minhas plantas? Gente, praticamente 100% dos adubos prontos que nós compramos tem potássio. Basta você ver lá no rótulo NPK. Quando você vê o K, é exatamente a referência ao potássio. Então, todos os cotes têm potássio, você pode ficar tranquilo. A maioria desses adubos que são granulados, ou que são em pó, ou que são solúveis em água, geralmente tem potássio. Fique tranquilo, se você tiver em dúvida, vá até a caixa do adubo que você utiliza, dê uma olhadinha no rótulo e você vai ver o percentual de potássio que este adubo tem. Fontes isoladas de potássio. Existe? Sim, existem. Eu vou lhe falar algumas aqui. Então, onde nós podemos encontrar este potássio? Bom, nós vamos falar primeiro do cloreto de potássio, ou o KCl. É aquele que tem os grãozinhos avermelhados. Geralmente a gente consegue comprar ele puro a granel. Geralmente se vende um pacotinho de 1 kg e você já deve ter visto aí nos gardens ou aonde você compra os seus adubos, não é verdade? O cloreto de potássio, como o nome já fala, cloreto de potássio, cloro mais potássio. Então, cloreto de potássio, ou KCl, vai ter uma concentração de 46% de cloro, vai ter 47% de índice salínico, ou seja, ele tem um índice salínico um pouco mais alto, e vai ter 53% de potássio. Então, é uma boa fonte de potássio? É, mas lembre-se que ele está consorciado com o cloro e que seu índice salínico é um pouco elevado. Então, caso você escolha utilizar o KCl, faça isso com uma certa parcimônia. O potássio também termina potencializando as cores das suas flores. Então, muitas pessoas se utilizam do cloreto de potássio na época de floração, para ter flores com cores mais vívidas. Inclusive, eu faço uso da aplicação do cloreto de potássio sempre que chega a época de floração aqui em nosso espaço. Sulfeto de potássio, ou simplesmente K2SO4, é a sua formulazinha. E no sulfato de potássio, 50% dele é enxofre e os outros 50% é potássio. Então, se você quiser usar o sulfato no lugar do cloreto, basta entender que no sulfato você vai ter enxofre, no cloreto você vai ter a presença do cloro. Às vezes é mais fácil encontrar um, ou às vezes é mais fácil encontrar outro. Mauri, qual dos dois é melhor? Aquele que você encontrar em sua região. Mauri, eu tenho os dois em minha região, qual o melhor? Aí você vai ver. É necessário colocar enxofre na sua planta? Então vá de sulfato. E existe ainda o nitrato de potássio. Nitrato, nitrogênio. Nitrato de potássio, nitrogênio mais potássio. No nitrato de potássio, geralmente a gente vai ter 13% de nitrogênio, mais 44% em média de potássio. Então, talvez também seja uma boa opção para que você utilize nas suas rosas do deserto. Como nós estamos vendo, existem várias fontes primárias de potássio. Então, você pode encontrar o potássio com nitrogênio, o potássio com cloro ou o potássio com enxofre. Faça a sua escolha e utilize nas suas rosas do deserto. Mauri, mas existem fontes orgânicas de potássio? Sim, também existem fontes orgânicas de potássio. Então, se você é da turma do orgânico, você pode conseguir potássio na casca da banana ou em cinzas de madeira. Lembrando sempre, não use cinza de carvão ou não use a cinza do carvão que você fez o churrasco, afinal de contas, ela provavelmente estará contaminada
com gordura e ainda com sal. E desta forma essa cinza não seria benéfica para suas rosas do deserto. Se possível, utilize cinzas de uma fogueira, de uma lareira, ou até mesmo você pode simplesmente queimar alguns carvões, depois recolher essa cinza e estar disponibilizando para as suas plantas. Lembre-se que a gente está falando de adubação, e na adubação o excesso muitas vezes termina sendo pior do que a falta. Então, o excesso de potássio pode causar algum malefício? Sim. O excesso de potássio pode, por exemplo, trazer queimaduras para a sua planta. E se a planta se queima, a sua imunidade termina baixando e vai ocorrer o oposto de tudo que nós falamos. Se o potássio ele aumenta a resistência, se ele promove uma planta mais forte, se você coloca em excesso, ele queima a sua planta e tudo isso que eu falei, imunidade, força, resistência, começa a baixar e aí a gente pode ter consociado com essa queimadura presença de fungos, bactérias e aí vem a podridão, tá certo? Gente, este foi o potássio, ou este é o potássio, um nutriente extremamente importante para a saúde de nossa planta. É muito difícil nós termos uma planta saudável quando falta o potássio. Da mesma forma que é muito difícil termos uma planta saudável se faltar qualquer outro macro ou micronutriente. Se faltar o fósforo, você vai ter certas consequências. Se faltar o nitrogênio, vai ter outras consequências. O ideal é ter uma adubação balanceada. Mas não se esqueça que, de vez em quando, nós podemos utilizar esses componentes, o N, o P ou o K, de forma diferentes ou em concentrações diferentes para tirar o maior benefício desta adubação. Então, diante das informações que nós demos nesses 3 vídeos, o vídeo de nitrogênio, de fósforo e agora de potássio, você vai estar apto a dizer quando é que eu devo utilizar um pouco mais o potássio nas minhas plantas. Já saberia me dizer? Pois é. Como eu falei aqui nesse instante, talvez você não tenha percebido, um dos momentos que nós utilizamos um pouco mais de potássio aqui em nosso espaço é na época de floração. Desta forma, eu vou ter cores mais vívidas em minhas plantas e, além da cor, a minha rosa vai durar mais tempo saudável na minha rosa do deserto. Quem não quer isso, na verdade? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijo para você que gosta de beijo. Se você não gosta muito de beijos, não tem problema. Então, para você, eu mando abraços. E você gosta de beijos? Gosta também de abraços? Ah, você é do time dos gulosos, é igual a mim. Então, para você, não se preocupe que eu mando beijos e mando abraços. Bom, gente, este foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam colocar essas informações em prática aí no seu espaço. Nós vamos deixar aqui 2 conteúdos para você, que são exatamente um vídeo falando sobre o nitrogênio, outro vídeo falando sobre o fósforo. E aí você assiste os 2 e já assistiu o de potássio, vai ficar tudo tranquilo, tá certo? Vou embora, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Então venha, participe, venha conversar comigo, venha assistir ou simplesmente venha tirar as suas dúvidas. Tenha certeza que eu vou ficar extremamente feliz com a sua presença, tá certo? Vou ficando por aqui, forte abraço, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye. Ficou com dúvida? Não tenha vergonha, venha nos comentários e deixe tudo registrado que eu vou ter o maior prazer também em lhe responder.